eu estava aqui gravando um publi do amor desta base nova Cushion da Quem Disse Berenice e eu resolvi emendar e fazer o vídeo de como esconder espinhas loucas aqui para o YouTube. Então eu vou pôr um take de antes de eu passar essa base. Eu tô fazendo um videozinho que vai entrar no meu Instagram, lá no feed do Instagram, mas temos aqui, isso aqui que eu já cobri é só com a base. Minha pele ficou louca esses dias, acontece comigo isso com certa frequência, assim, quando eu mudo muito drasticamente minha alimentação, meus hábitos, clima, e aí eu tava em Londres no verão, cheguei no Brasil no inverno, e aí quando eu chego aqui eu fico louca e como coisas que eu não costumo comer normalmente, e aí dá ruim. Mas a maquiagem está aí para nos salvar, não é mesmo? Então assim, vídeo com dicas como esconder, disfarçar espinhas malignas. A primeira dica é hidratar. Eu sei que parece confuso, mas escolhe um hidratante bem levinho ou um sérum com textura gel aquosa que não vai interferir, né? Não vai te fazer sua pele ficar mais crazy e te dar mais espinha, mas é importante você ter uma textura de pele hidratada e feliz. Então eu usei o Mineral 89 da Vichy, que é o que eu estou amando. Aí depois, a dica 2 é passar uma camada de base, uma base de média cobertura é o que eu recomendo. Essa aqui, por acaso, é uma base de média cobertura e, enfim, eu não vou falar muito dela porque tem, falando dela no Instagram, todos os detalhes para quem quiser, mas pode ser uma base cushion, pode ser uma base líquida. Eu prefiro base líquida para disfarçar espinha, que eu acho que é mais fácil, né, a textura mais maleável para você depois. São várias etapas de coisas que você vai passando em cima da outra para dar um resultado mais natural possível. Eu gosto de fazer a base líquida. E aí, eu fiz uma camada de base, tipo, normal, e aí aqui eu já passei um pouquinho mais, né? Então aqui já tá uma coberturinha maior. Eu prefiro, quando a pele está louca, não fazer uma base, tipo, não vou carregar por igual todo o meu rosto. Onde eu preciso mais cobertura vai ser pontual pra ficar com uma leitura de pele natural, né, relativamente, enfim, tá uma pele com base, mas tá uma pele com uma cobertura ok, não tá aquela mega cobertura, mas você consegue disfarçar exatamente os problemas. Então, bom, assim, a minha técnica, ela envolve alguns produtos e algumas etapas, então eu acho que assim, é chato, é mais trabalhoso, mas foi o que eu, ao longo dos anos de pele que surta às vezes, tem, enfim, vontades próprias, foi o que eu acabei chegando nesse modelo que é o que eu acho que é o mais power, assim, pra corrigir e não dar esse aspecto de pele corrigida. Quando eu saio por aí maquiada e falo, nossa, minha pele tá louca, as pessoas ficam tipo, procurando, daí eu falo, maquiagem é tudo mesmo nessa vida. Então, eu gosto de fazer, eu uso 3 corretivos, tá? Então, quando a situação está realmente complexa. O primeiro é algum cremoso, então eu tô usando o Radiant Cream da NARS, mas poderia ser qualquer outro corretivo cremoso. Ele vai fazer uma primeira, quer dizer, segunda, né, camada de cobertura, porque a primeira já foi, no caso, com a base. E aí tem uma questão de cor. Às vezes você tem um corretivo e aí aqui você tem um tom na sua pele, aqui já é um outro tom, então é meio chato. E aí às vezes o que eu faço, assim, o corretivo ficou muito mais claro, eu volto com um pincel menor com um pouco mais de base por cima. Assim, a coisa mais importante é ter em mente que vai ser um processo um pouco mais trabalhoso. Enfim, então é um processo mais complexo e... eu esqueci a palavra. Bom, vamos continuar no processo XXX. Bom, aí venho para o próximo corretivo, que é o Secret Camouflage da Laura, que está um pouquinho sujo, né? Eu gosto desse corretivo pelo seguinte motivo. Ele cobre muito bem e ele é bem sequinho. Ele tem, tipo, muita textura de pele. E a dica muito importante é um pincel bem fininho também, para fazer essa correção pontual. Esse aqui, por acaso, é o pincel do Secret Camouflage, mas pode ser qualquer outro pincel, o mais fininho que você achar. Pode ser um pincel de boca, normalmente é o melhor para isso. E aí, eu também gosto de alternar entre espalhar o corretivo com
um pincel, por exemplo, eu depositei com esse pequenininho, aí precisa espalhar, né? Tipo, esfumar o corretivo. Às vezes eu vou com o setting brush da Real Techniques, que é o mesmo que eu uso pra passar o corretivo aqui, e aí às vezes eu vou com o dedo, porque eu acho que esse mix de pincel e dedo também vai ajudando a dar um efeito bem natural. Então, já tá bem melhor. Detalhe, esse pincel, como eu várias vezes levo ele por aí, porque... tem essa outra dica. É super importante quando a sua pele tá nesse nível de loucuras, eu sempre levo comigo, no mínimo, um corretivo, um pincel e um pó. Na verdade, eu acabo levando 2 pincéis, né? Porque esse aqui pro pó, esse aqui pro corretivo pontual. Porque se sair ao longo do dia, você já... vai lá e tá. Mas esse pincel, como eu levo ele comigo, ele já tem a casa. Aí fica aqui. Outra coisa que eu faço eu vou alternando pó e corretivo. Então, esse é o Mineralize da MAC. Eu acho que ele vai ficar um pouco claro, talvez. Porque assim, uma questão da espinha é o volume. E o pó ajuda justamente a disfarçar esse volume. E ajuda também a fixar o corretivo no lugar. Então, você vai com muita paciência e perseverança corrigindo a espinha. E aí eu venho pro segundo corretivo, que é esse aqui da Makeup Forever. Ele é um pouquinho mais cremoso que o da Laura. E um dos motivos que eu também uso ele é que ele é um tico mais escuro que o da Laura. Porque assim, é muito difícil você recriar o tom exato da sua pele, entendeu? Então eu vou fazendo muitas camadas de corretivos diferentes. E aí, por exemplo, aqui que é uma área um pouco maior, eu já vou fazer com esse aqui. Aqui não tinha espinha, mas eu sempre faço corretivo em volta do nariz. Então, assim, é um mix de tipo... vai fazendo, sabe? Com muita calma e tal. E aí, se você achar que tá muito claro, por exemplo, agora eu vou pegar um pouquinho da base e vou voltar aqui pra garantir, ó, que ficou a cor perfeita. Então, é um mix de cuidar da textura da espinha, do volume, da cor. Vai ficar ali alguma coisinha, mas muito mais disfarçada. E aí sempre termina com um pouco de pó. Então, sei lá, talvez eu até tenha passado um pouco mais do que eu passaria normalmente pra mostrar no vídeo, que eu queria mostrar bem as etapas. Mas é isso, assim, você vai fazendo enquanto precisar. Às vezes fez aí, não, pera, precisa de um pouquinho mais com o pincel pontual e o corretivo sequinho. Aí você volta aqui nele. E aí tem outra coisa que eu já aprendi, que depois que passa alguns minutos, parece que tudo meio que entra no lugar, assim, e fica melhor. Mas assim, não dá nem pra comparar com o que tava a hora que eu comecei o vídeo, né? Então, a gente faz de tudo pra cuidar da pele, mas tem horas que a pele se rebela contra nós. E aí a gente tem que também ter os truques para disfarçar e segue em frente, que depois ela volta ao normal. Eu lembrei que assim, tem uma questão extra quando a espinha está no meio da bochecha, que ela fica no caminho do blush. Então depois que você fez tudo para disfarçar, você vai passar o blush e aí vai lá e aparece de novo. Então aí você tem que ficar nessa dança do corretivo com o blush. Aí você passa o blush, tipo agora eu passei bem de levinho e ela tava bem já organizada, eu acho que também porque eu esperei uns minutos, e aí ela não saiu do lugar o que eu já tinha feito e nem acumulou em volta. Se isso acontecer, você tem que ficar voltando, daí com o pincel, pega um pouco de base ou corretivo, se você tiver um corretivo mais escuro, porque o problema é que se o corretivo é muito claro, você passar vai ficar tipo uma coisa muito mais clara no meio do seu blush. Então você tem que ir nesse, né, vai vendo, passa um pouco do blush devagarinho, só pra pintar, ficar da mesma cor sem acumular, enfim. É com emoção. Em último caso, você pula o blush e fica mesmo só de base. Passa blush numa bochecha só, passa assim só um pouquinho sem estragar. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Só recapitulando então, que são 3 pilares que você precisa disfarçar quando sua pele tá doida. O volume da espinha, a cor da espinha e a textura.
Então, essa combinação de diferentes texturas, de a base líquida, o corretivo mais cremoso, um corretivo um pouco mais durinho e o pó, e usando um pincel bem pontual, porque daí você garante que você só tá cobrindo muito, tipo fazendo aquela cobertura, 80 camadas só exatamente em cima da espinha, e aí dá tudo certo. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos no próximo.